sim, agora sim está começando mais um Cafezinho a 2 aqui pela TV Univale, o seu canal Futura. E hoje eu vou conversar com o autor do livro que tem aqui em minhas mãos, 4321, de Itajaí a Machu Picchu, o jornalista Fernando Arruda Souza. Fernando, tudo bom? Tudo bem, tudo certo, tudo tranquilo. O livro, Fê, fala sobre uma viagem que tu fez a Machu Picchu. Uhum. Como é que foi? De onde surgiu essa ideia? Olha, tem algumas razões, assim, algumas origens esse livro. Eu era acadêmico aqui da Univale e tinha, entre as modalidades que a gente tem para fazer o TCC, uma das possibilidades é escrever um livro reportagem. E desde o momento que eu decidi que seria um livro-reportagem, não teve outro tema que não a viagem para Machu Picchu. Isso porque na minha adolescência tinha um amigo meu que é peruano, descendente de peruanos, e eu frequentava a casa dele e um dia na sala da casa dele eu vi um quadro da imagem clássica de Machu Picchu ali. E é uma cidade totalmente fora dos padrões de uma cidade. Então eu botei na cabeça que um dia eu iria conhecer as ruínas, essa civilização, o que restou dessa civilização. E daí coincidiu que veio a calhar ali a conclusão do curso de jornalismo, a possibilidade de fazer um livro, e foi aí que eu peguei a mochila e... O livro, ele é todo bonitinho, o livro, parabéns. Obrigado. A arte dele é muito bonita. Você já entregou ele assim, no TCC? Não, eu entreguei, eu fiz até uma montagenzinha de capa, mas eu entreguei ele padrão, A4, não foi editado, nada, foi um livro... Foi o suficiente para ser entregue a parte estrutural dele, né, que a gente pode ver. E o conteúdo também foi bastante modificado, porque eu me formei em 2006. O livro eu escrevi, a viagem foi em 2005, eu escrevi ele de 2005 para 2006. E dali eu fiz alguns cursos, eu estudei mais nessa área, o livro ficou parado, ficou engavetado. Tanto que eu estou até hoje devendo uma cópia aqui para a Univale. E com esse tempo aí fiz um curso de jornalismo literário que me deu algumas técnicas de narrativa de viagem. E como eu tinha ainda diários de viagem, eu guardei tudo da época dessa ida para o Peru, eu fui pegando esses recortes, esses relatos que eu tinha para ir incrementando no livro. Mas eu nunca achava que ele estava pronto. Sempre, eu acho que é o dilema de qualquer escritor, e hoje eu já me considero um escritor, que nunca acha que o seu livro está pronto, que sempre tem alguma coisa para mexer, alguma coisinha para melhorar. Eu lia, relia, achava que não estava no caminho ainda. E daí surgiu a possibilidade de publicar através de um programa aqui da Fundação Cultural de Itajaí. E ali eu me vi com um deadline. Então ali chegou o momento que eu não podia mais ficar postergando. Era agora ou nunca. Eu tô vendo que ele não tem marca de editora. Só tá só teu nome aqui e o título. Até tem, eu acho que tem? Ali, ó. Aqui, Nova Letra. Nova Letra é a gráfica e editora de Blumenau. Amaral, Adilson Amaral foi meu editor aqui de Itajaí. E ele tem o apoio da lei do edital do meu primeiro livro, que é aqui da Fundação Cultural de Itajaí. Eu me inscrevi nesse programa em 2012. Início de 2013 veio o resultado e eu consegui publicar ele final do ano passado. Tu chegou a ler On the Road, do Jack Kerouac? É um livro sobre um cara, um mochileiro, ele pega carona com todo mundo. Teve até filme do Walter Salles. Eu não vi o filme, o livro eu não li, confesso que eu não li ele inteiro, assim, eu dei assim como 100 Anos de Solidão, que é um livro que acompanha, acho que muitos jornalistas, do Gabriel Garcia Marques. O On the Road também me acompanhou durante muitos anos e eu lia um pouco, parava, mas eu li outros 2 livros do Kerouac, que é o Vagabundos Iluminados e o Viajantes Solitários, que também é nessa linha de carona, Mas o On the Road é engraçado porque ele passou, o Jack Kerouac, o autor de verdade, passou 7 anos viajando. E daí ele chegou na casa dele e começou a escrever. Sem parar, parou, né? Sem parar. Num rolo de papel. Como é que foi para você escrever sobre a viagem? Como eu já fui com essa ideia de fazer o livro, eu fui me preparando, até para não me dar... não foi assim numa sentada, eu tive dificuldades, tive os chamados bloqueios para escrever.
Mas eu tinha muitas gravações, eu tinha as fotos pode parecer que não, mas me ajudaram muito. Olhar uma foto me fazia às vezes escrever 2 páginas, relembrar algumas fotos ali. Sempre que eu viajo eu trago muita coisa, muito material de apoio, desde um folheto até mapas, e eu tenho isso. Agora eu tô casado, então na casa da minha mãe tá cheio de material de todas as viagens que eu já fiz. Em casa não tem nada. E como eu já fui com essa ideia, eu tinha um diário de bordo, todo dia, chegava, não importa a hora que fosse, podia ser de madrugada, antes de dormir, eu fazia uma escrita rápida de tudo que tinha passado naquele dia. Sem ponto, sem nada, do jeito que viesse na cabeça eu ia colocar porque assim, na escrita livre, eu acho que sai mais coisa. Se tu para fazer uma estrutura no texto ali, eu acho que a gente acaba já achando que tem que deixar perfeito. Então ali eu fazia a escrita livre, que hoje eu pego, eu ainda tenho esses relatos ali, muita coisa, lógico que não cabe no livro, e as outras a gente vai lapidando para ter um formato com diálogos. Os diálogos são coisas que foram muito mais difíceis, porque não tem como relembrar cada fala. E tem momento do livro que são personagens que passaram pelo nosso convívio ali, e tem que ter diálogo, tem que ter uma fala que a ideia foi aquilo ali, lógico que não foram aquelas frases, aquela coisa toda, mas eu acho que isso é para deixar ele como um romance de não ficção, que é hoje como eu caracterizo o meu livro. Porque ele é um romance, ele tem uma história com um roteirinho, mas ele é de realidade, é do que aconteceu. É uma narrativa de viagem, só que tem uma historinha. E como é que você faz para vencer o bloqueio criativo? Porque às vezes é difícil, né? Colocar tudo que você... Às vezes você pode ter uma ideia boa na sua cabeça, você não consegue colocar aquilo no papel. Como é que você lida com isso? Olha, eu não tenho uma técnica específica para isso. O jeito é sentar e esperar. Eu acho que é por isso que muitos escritores aí ficam anos com um negócio, com uma obra parada. Tinha uma professora na época da pós em jornalismo literário, ela é a Lucy, a esposa do Edivaldo Pereira Lima, que é bem conhecido da Faculdade de Jornalismo, que escreveu Páginas Ampliadas. E ela dizia que quando ela ia escrever, ela se fechava num quarto, colocava uma faixa na cabeça e ali ela conseguia... Era o ritual que ela fazia. Sem a faixa ela não conseguia produzir nada. Ela sentava, colocava uma faixa na cabeça para conseguir escrever. Era o Rambo da literatura. Tá, você foi para Machu Picchu, pegou carona com um caminhoneiro aqui em Itajaí. Uhum. E por que não de avião? Olha, não passou nunca pela minha cabeça ir de avião. Não sei... Não era mais confortável ir de avião? Não, com certeza. Eu costumo dizer, eu gosto muito de viajar. Eu trabalhei já para um guia de viagens que eu fiz alguns países da Europa. Eu fui para os Estados Unidos agora. Eu vou de avião para onde não dá para ir de carro. Se bem que agora eu já vi alguns documentários do pessoal que vai de carro até o aeroporto e parece que o porto de Portugal, em algum lugar, está recebendo legal, o cara bota no carro num navio, vai antes e depois pega o carro lá para viajar. Mas não sei, eu acho que para esse tipo de propósito que era o meu, que é escrever o livro, eu acho que ter feito a viagem toda por terra me deu muito mais elementos para conseguir construir essa história. Porque já era um combinado, não fui sozinho, teve um colega meu aqui da faculdade, o Leandro Malfi, ele gostava muito de fotografia, e a gente decidiu fazer uma dupla, eu ia fazer um livro reportagem, ele faria um livro fotográfico. Ele fez, inclusive, foi o material de conclusão de curso dele. Mas a nossa exigência era ir o trecho todo por terra, porque de avião eu ia chegar lá em horas. Uhum. E o livro, o que eu costumo defender muito quando eu vendo o meu livro, assim, vender a ideia do meu livro, é que Machu Picchu eu falo no último capítulo. O livro é toda... Spoiler. Hã? Spoiler. Você está entregando o final da história. Ah, não, mas isso o título já está ali, né? Mas... Perdi o fio, não. Mas... a história mesmo do meu livro é todo o caminho, é a viagem toda, tudo que aconteceu até eu chegar no meu objetivo. Voltando no Garcia Marques, ele sempre entregou os livros dele, né? O Crônica de uma Morte Anunciada, ele fala, no dia em que o matariam, Santiago acordou cedo. Então tu já sabia que o personagem principal ia morrer. Então tu ficava o livro inteiro querendo saber como aconteceu, como é que ele viveu aquele dia.
E ali, quem pega o meu livro sabe que eu saí de Itajaí, de carona, com caminhoneiros, aqui no Poço Santa Rosa, e que eu vou chegar a Machu Picchu. Então a história, o que aconteceu até lá, os fatos inusitados, se eu fui de carona, de trem, de ônibus, onde dormiu, onde não dormiu. Em algum momento você sentiu medo? Não, não. Tem um trajeto que eu peguei o Trem da Morte. Que Sim. eu acho que quando planejei a viagem eu vi esse nome e tal, mas não foi medo, não. Acho que mochileiro é difícil de ter medo porque a ideia já é essa, é sempre querer encontrar o desconhecido, querer ver coisas novas e conhecer pessoas e tal. Então não tem como, não dá para ter medo se tu se propõe a viajar dessa forma, a viver dessa forma. Aliás, o Trem da Morte é por causa de uma epidemia que teve lá na malária, uma epidemia da malária que matou na Bolívia, né? Uhum. Epidemia de malária. Malária, febre amarela? Você ficou com medo de pegar malária? Não, é uma exigência para sair daqui e para voltar é tomar a vacina. Uhum. A vacina vale por 10 anos, então eu não tinha nem como entrar na Bolívia sem apresentar a nossa carteirinha internacional de vacina. E depois para voltar para o Brasil também. Eles acabam não fiscalizam mala, olham por cima o passaporte, mas se tu não tiver a vacina, não entra. A vacina é uma exigência bem rigorosa. E qual foi assim, o momento mais inusitado de toda a viagem? Que você ficou de cara? No próprio Trem da Morte, já no finalzinho da viagem, porque o trem são 20 e poucas horas. Então ele tem várias paradas, porque ele pega a fronteira do Brasil com a Bolívia e vai até o meio da Bolívia. Não que a Bolívia seja um país imenso, mas ele faz sei lá se dá 1000 quilômetros, mas dá um trecho bem grande. E são várias paradas, entram pessoas vendendo tudo que imagina, menos droga, mas é chá de camomila, café, frango empanado, vende tudo. O frango ali, frito, isso e aquilo, né? Entram no trem, te mostram que o cara está deitado, às vezes está dormindo, já cochilando, vem alguém com um frango em cima. E a gente ficou num vagão que era considerado, o nome era primeira classe, mas de primeiro não tinha nada. Não tinha nada. Então, ali dava para imaginar como viajavam as pessoas de outras que viajavam na segunda classe, E eu fui até resolvi dar uma caminhada pelo trem e lá num dos últimos vagões estava voltando um turista, um cara falando inglês e tal, com uma caixa e um macaco dentro. Que deu a entender que ele tinha recém comprado o macaco de algum nativo, de algum boliviano. Só que, porra, o cara com mochila, assim como a gente estava, o que ele iria fazer? Porque ali, a Bolívia, é um trajeto muito, muito conhecido até na Europa, na Europa e nos Estados Unidos, ir para Machu Picchu. O pessoal vai até a fronteira da Bolívia, faz o Trem da Morte, faz aquela viagem, pega umas cidades ali por terra até chegar em Machu Picchu. Então o cara provavelmente estava no começo da viagem dele. E o que ele fez ou iria fazer com aquele macaco é que tá até hoje é mais uma coisa que eu estou entregando do livro, mas tá até hoje, fica a dúvida. Fica no ar o que queria fazer com o macaco. O que ele comprou, o bendito macaco? Ô, Fernando, a gente vai fazer um intervalo, mas eu tenho mais pergunta para te fazer. Daqui a pouco a gente volta com o ator do livro 4321, de Itajaí a Machu Picchu, o jornalista Fernando Arruda Souza. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o Cafezinho 2, hoje eu recebo o jornalista e autor desse livro aqui, 4321, de Itajaí a Machu Picchu, Fernando Arruda Souza. Ô Fernando, como é que você se preparou para essa viagem? Antes de embarcar de carona, como é que você se preparou psicologicamente e o que você levou contigo? Então, a nossa largada aqui, ela foi bem instantânea, assim, porque a gente estava incerto, a gente conversou, a gente sabia que tinham caminhoneiros que sairiam do Santa Rosa e que iriam lá para o Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso e tal, e que era a nossa ideia. Lógico que a gente tinha um plano B, que era, se não tivesse carona, a gente pegava um ônibus aqui na rodoviária Itajaí e ia até Campo Grande. Daí a gente, numa quarta-feira, era fim da tarde, assim, eu não tinha porque se eu soubesse que eu iria viajar aquela noite toda lá, eu teria dormido acho que o dia inteiro e depois ia preparado. Mas a gente chegou umas 7 e pouco no Poço Santa Rosa ali e já encontrou com 2 caminhoneiros que estavam indo para lá. E eram 2. Então eu e o Leandro, a gente tinha um combinado que, enquanto um dorme, o outro vai trocando ideia com o caminhoneiro para vamos propor isso aí. Só que quando a gente chegou lá, tinham 2 caminhoneiros que iam para o mesmo destino.
Então foi cada um em um, e a exigência, ele, não, a gente leva assim, de graça, isso e aquilo, mas a exigência é que vocês não podem dormir para nos fazer companhia até lá, são 21, 22 horas até chegar em Campo Grande. Então foi bem cansativa a viagem, sem dormir nada, quer dizer, eu dava umas dormidas, daí eu ouvia, ele dava um tapa assim no banco para me acordar. E o que eu levei foi uma mochila, só uma mochila, tudo que eu precisava estava ali, era para 25, a gente tinha assim, estourando podia ficar um mês. Se atrasasse alguma coisa, que tem vários riscos na viagem, não tem ônibus naquele dia, não tem como ir de uma cidade para outra, a gente fica. Não aconteceu, até quase aconteceu isso, a gente chegou, teve um trecho ali que a gente chegou em cima da hora. E uma câmera, um gravador, algumas peças de roupa e o mochilão. Porque era o que tinha para transportar. E qual que era o papo com o caminhoneiro? O que ele contava? Putz, renderia outro livro aquilo ali. Minha viagem com o caminhoneiro cara, fulano de tal. Ele contou histórias de todos os tipos, desde assaltos, que eles já foram vítimas de assalto. Eles carregavam frango e uma vez falaram para alguns assaltantes lá, eu acho que eles tinham carne, então os caras chegaram e achavam que era carne de boi, que eu acho que vale mais, não sei o que era. E daí sequestraram eles, levaram até um local, chegaram lá, abriram, não era, daí abandonaram eles num posto de gasolina, levaram o que eles tinham de dinheiro. E além de acidentes que eles presenciaram, tem uma história que acaba o seu conto, ainda bem que eu não falo o nome do cara, mas de famílias que caminhoneiros costumam manter nesse caso, mais de uma família. Mas histórias inusitadas, assim, histórias que renderiam um outro livro, com certeza. Você encontrou com outros mochileiros no caminho? Muitos mochileiros. Já chegando em Corumbá, a gente chegou em Campo Grande foi para Corumbá. Em Corumbá a gente já encontrou muitos mochileiros. Muita gente, muitos turistas que vinham para conhecer o Pantanal e usavam Corumbá como ponto de partida. E até ali, Corumbá já é a fronteira com a Bolívia. Então, como ali está o Trem da Morte, um destino muito batido, muito falado no mochilismo internacional, ali a gente já teve contato com muitos mochileiros. Um deles, a gente viajou junto até chegar em Machu Picchu. Um deles ali, porque foram vários brasileiros e cada um foi para um canto e tal. E chegaram novos depois, no meio de um caminho chegaram novos que viajaram com a gente. Porque eu acho que do brasileiro é esse negócio de viajar em bando, né? Viajar em grupo. A gente sai daqui sozinho, mas vai encontrando, vai trocando ideia e quando vê tá no mesmo barco. Ah, tá indo para onde? Vai para lá? Não, então já vamos junto. Essa viagem toda, essa viagem muito louca, ela te transformou de alguma maneira? Ah, com certeza. Eu já tinha tido a primeira transformação, eu digo, nessa questão de mochileiro. Em 2002, eu tranquei a faculdade de jornalismo e fui para a Europa. Queria me aventurar, trabalhar. Daí fui para a Espanha, mas na Espanha acabou sendo era na época da Copa, era em junho, julho de 2002. Então a gente ainda pegou o Brasil campeão lá, comemorou. A última Copa que o Brasil ganhou, eu não estava aqui para comemorar. A gente comemorou na Espanha, Barcelona, as ruas cheias. E daí de lá a gente não conseguiu emprego e tal. Eu falo a gente porque tinha mais um amigo meu daqui. E resolvi ir para a Inglaterra. E na Inglaterra, sim, morei numa cidadezinha no sul de Londres e trabalhei lavando prato, lavando azulejo, trabalhei em cozinha e depois fiz uma viagem mochileira para voltar para o Brasil. Mas ali eu acho que me mudou bastante, que eu já tinha saído de casa, já tinha morado fora na época de uma outra faculdade que eu fazia, que eu comecei a fazer, mas ali foi o que eu aprendi como eu vi o tamanho desse mundo. E como estar sozinho, entre aspas, nesse mundo aí, ter que tomar as próprias decisões, porque no meio de uma viagem, principalmente depois do trabalho, eu que tinha que decidir para onde eu ia, se era hoje que eu ia comprar passagem para ir para tal lugar, ou se eu ia deixar, se eu ia ficar mais um dia ou outro. Então, essa foi a minha primeira experiência de viagem 100% sozinho. E no fim, todas as pessoas que você conheceu e todos esses lugares que você visitou fazem de você quem você é hoje, não é? Com certeza. Por isso é que eu costumo falar que a pessoa ela é 100% a essência dela numa viagem. Porque tu tá longe da tua rotina, tá longe das preocupações. Numa viagem tu tá solto, tu tá só procurando conhecer coisas novas, lugares novos e pessoas novas. Então ali eu acho que é a essência da pessoa.
E ali, além da minha essência, tu encontra a essência das outras pessoas também. Então, as amizades que a gente faz em viagem, elas duram... Eu tenho amigos que eu fiz em 2002, que lógico que não moram aqui, moram em outros lugares, mas a gente ainda troca e-mail, troca ideia. E por isso que eu não abandono, não paro de viajar nunca. Sempre que eu volto, eu já quero fazer uma outra... Já que você gosta muito de viajar, você já pensou em fazer um documentário de viagens, tipo um programa de viagens, alguma coisa assim? Olha, já passou, como eu acho que passa na cabeça de todo mundo, que vê alguém fazendo um programa de viagens e acha que é o emprego ideal, que é o melhor emprego do mundo, que é viajar e ainda receber para isso. Eu tive uma experiência parecida quando eu trabalhei para um guia de viagens, que é um guia que é considerado a Bíblia do mochileiro, que é o guia criativo para o viajante independente, daí tem sempre grande, Europa, América, de onde for, que é um guia de uma editora aqui do Rio Grande do Sul. E eu chegava nos albergues e falava, eu trabalho nesse guia, eu estou pegando informações e tal, e o pessoal, pô, mas trabalha no melhor emprego do mundo, isso na Espanha, em Portugal. E eu dizia que eu seria mais completo se eu estivesse filmando, se eu estivesse fazendo alguma coisa assim. Mas eu nunca, nem na faculdade eu me identifiquei muito com essa questão de vídeo. Talvez dirigir alguma coisa de documentário, mas isso para frente, mais para frente. Mas com certeza passa pela cabeça. Sempre fazer alguma coisa relacionada à viagem. Uma ideia que eu tinha também era que eu fui 3 ou 4 vezes para a Espanha. Todas elas eu disse que eu iria fazer o Caminho de Santiago. E em todas elas eu voltei sem fazer o Caminho de Santiago. Porque o caminho precisa de 1 mês para fazer, né? E ali seria uma coisa que talvez eu filmasse o caminho inteiro, mas mais para ter as minhas experiências, porque dizem, quem já fez, que o caminho modifica a pessoa, né? Porque são 30 dias caminhando, são 800 e poucos quilômetros, saindo do sul da França para chegar até Santiago de Compostela, na Espanha, uma pernada longa. Como é que está o lançamento do livro? Já está ganhando algum dinheiro? Olha, eu fiz 3 lançamentos já. Assim, fiz um para amigos, fiz um na Câmara de Vereadores e um agora mais recente na Livraria Catarinense, em Balneário. Mas assim, o meu objetivo principal, como eu tive essa ajuda da Fundação, era fazer com que ele ganhasse asas. E tá aí, hoje eu vejo o livro, eu vou no Angelone aqui, eu subo a escada, tá lá, porque eu tenho ali numa banca de revistas ali, tá o meu livro. Eu subo a escada, tá lá. Eu vou muito na Casa Aberta, a livraria aqui, meu livro tá ali. Vou na Catarinense lá em Balneário, no shopping de Balneário, tá lá também. E tem uns parceiros em Blumenau, que eles têm uma casa de chás, de mates, que chama Machu Picchu Mate. Daí a gente foi colocado em contato assim, eu deixei o livro lá com eles também, os caras, fiz um bate-papo uma vez ali com eles até pegaram as fotos, que eu fiz uma exposição na Câmara de Vereadores aqui. Quando acabou a exposição, eu levei as fotos para eles lá. E eles fizeram uma exposição no teto, um negócio bacana, que tu tá sentado tomando um café, um mate, e as fotos estão espalhadas no teto do lugar. Então o livro está aí. Eu já tinha a certeza que se os grandes escritores do Brasil hoje vivem de escrever livro. Mas os intermediários, os medianos ali, já sentem uma dificuldade. Eu que estou começando agora, eu já tinha uma ideia, uma certeza de que não iria viver de literatura, não ainda. Então, o livro é o meu primeiro passo. Ele está aí, mais gente está conhecendo o meu livro. Às vezes eu chego no lugar, vendi 3, venderam 3. Porra, já são 3 pessoas que nunca me viram na vida e compraram meu livro. E estão lendo a minha história, então... E aí eu aproveito para ler a última frase do seu livro. O fim de uma viagem é apenas o começo de outra. E aproveito também para dizer que o fim de uma entrevista é apenas o começo de outra. Muito obrigado, cara, por estar aqui. Adorei o papo. Obrigado pelo convite. Boa sorte aí na carreira, no lançamento do livro. E a última pergunta, com quem você tomaria o seu melhor cafezinho? Aquele que, se você tomasse, você morreria feliz. Com quem eu tomo o meu cafezinho todos os dias, que é com a minha esposa. Então tá. Cafezinha 2 está terminando. Vai lá na nossa página no Facebook, facebook.com/cafezinha2tv. Também tem todos os programas na íntegra no youtube.com/cafezinha2. Até o próximo programa e tchau, aquele abraço.